Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia, sou aluna do curso de Biologia da Universidade Católica Dom Bosco. Eu estou aqui para falar com vocês sobre os biomas brasileiros. Você sabe o que é o bioma? O bioma é um conjunto de comunidades, tanto animais e vegetais, que são determinados por fatores climáticos que ocupam grandes extensões geográficas. Hoje vamos estar falando sobre os biomas brasileiros: a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os campos sulinos. Fica ligado nessa aula. Pessoal, então vamos começar mostrando para vocês no mapa os biomas brasileiros. Aqui mais ao norte a Amazônia, na região central o Cerrado, aqui nesse pedacinho aqui do centro do país o Pantanal, acima no nordeste a Caatinga, nessa região litorânea a Mata Atlântica e ao sul o bioma dos Pampas, os Campos Sulinos. Bom, então vamos começar abordando o bioma da floresta amazônica. Ela possui uma área aproximadamente de 4.196.000 km². Isso equivale a uma área total de 50% do Brasil. A floresta amazônica possui a maior biodiversidade do planeta. É a região que abriga o maior número de espécies vivas, cerca de 20% do total existente. Possui ainda temperaturas elevadas e excessiva umidade, por estar localizada na linha do Equador. E o rio Amazonas é o maior do mundo, tendo de uma margem a outra 5 km de largura. Essas são as principais características. Bom, o clima na região ele é equatorial, controlado pela massa equatorial continental. Este tipo de clima é quente e úmido, fazendo que as temperaturas variam um pouco durante o ano, em torno de 25 a 28 graus. E tem uma precipitação de chuva que varia de 1.400 a 3.500 milímetros por ano. Pode ver aqui no mapa, como eu falei, a linha do Equador, né? Está muito próximo. Isso favorece o clima existente ali nesse bioma. Bom, encontramos na floresta amazônica 3 tipos principais de relevo. Ao sul, localiza, bem aqui, ao sul, localiza-se o Planalto Central. Ao norte, o Planalto das Guianas. E ao centro, a planície sedimentar. Aqui é o centro, né? A planície sedimentar. E na planície amazônica encontram-se 2 tipos de relevo. As várzeas, por se estenderem ao longo dos rios, estão sempre inundadas, e as terras firmes, que revestem a maior parte da planície. Este solo tem um caráter arenoso e ácido, e consequentemente ele é um pouco pobre. A hidrografia, a Amazônia ela possui a maior bacia hidrográfica brasileira, cerca de 4 milhões de quilômetros de extensão em terras brasileiras, né, que ele faz divisa aí com alguns países, como Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia e o Equador. E seus principais afluentes são o Rio Solimões, o Rio Negro, o Rio Madeira, o Japurá, o Purus, o Rio Içá e o Rio Xingu. Mas existem aí vários afluentes. Nas proximidades de Manaus, o Rio Negro encontra-se com o Rio Solimões, formando o encontro das águas, onde as águas barrentas dos Solimões não se misturam com as águas do Rio Negro. Depois da união dos dois rios, passa a receber o nome de Rio Amazonas em território brasileiro, né? Aqui na imagem a gente pode ver o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro. Essa água mais
barrenta dos Solimões, né? Que não se mistura com esse rio preto aqui, né? Que é essa água preta aqui, né? No caso seria o Rio Negro e aqui os Solimões. Depois, quando eles se encontram, eles formam o Rio Amazonas, que tem uma extensão de mais ou menos 7.000 quilômetros. Um fenômeno interessante que acontece aí na floresta amazônica é o fenômeno da pororoca. O que seria esse fenômeno? Ela é provocada, ela acontece naturalmente e ocorre quando há o encontro de águas de um grande rio com a água dos oceanos. Ou seja, é o choque entre as águas que provoca ondas que pode alcançar até 5 metros de altura, avançando rio adentro. Esse choque das águas tem uma força tão grande que é capaz de derrubar árvores e modificar o leito do rio. Os surfistas aproveitam essa época para pegar grandes ondas aqui, ó. O rio Amazonas encontrando o oceano. Bom, quanto à vegetação, a formação vegetal amazônica está dividida em 3 principais tipos de matas, que é o igapó, a várzea e a mata firme, de terra firme. Bom, a mata de igapós é uma vegetação de terras baixas, sempre inundadas, predominando plantas aquáticas, exemplo a Vitória Régia. Já a mata de várzeas, ela tem uma vegetação alagada durante o período das cheias, localizadas ao longo dos rios, a presença de arbustos e cipós, como exemplo a seringueira. E temos a mata de terra firme também, são as terras não atingidas pelas cheias e apresenta árvores de grande porte, um exemplo a castanheira. A floresta amazônica abriga aproximadamente 30 milhões de espécies de vegetais. Dentre esses, as de maior destaque são a castanheira, a seringueira, o cacaueiro e um dos símbolos da Amazônia, que é a Vitória Régia. Possui também uma das mais ricas biodiversidades do mundo. Reside uma grande variedade de seres vivos, vegetal e animal. Alguns registros e pesquisas revelam que na floresta amazônica existem aproximadamente cerca de 1.800 espécies diferentes de aves, 3.000 espécies de peixes, 427 de mamíferos e dezenas de espécies de répteis, anfíbios e insetos. É uma biodiversidade muito grande. E fatores como o calor e a umidade são determinantes para explicar a enorme biodiversidade presente na floresta amazônica, devido à proximidade com a linha do Equador. Aí, são 30 milhões de espécies de vegetais, né? 1.800 espécies de aves, 3.000 de peixes, 427 de mamíferos e dezenas de espécies de répteis, anfíbios e insetos. Quanto a espécies endêmicas, a região apresenta grandes áreas de endemismo, sendo que 50% das espécies de árvores, 70% de espécies de orquídeas e bromélias, e 39% dos mamíferos são endêmicos. Aqui a gente tem algumas espécies. O guaraná, né, muito conhecido, a castanha do Pará e o famoso boto cor-de-rosa. Aqui também encontram-se alguns animais em extinção. São cerca de 50 animais em extinção na floresta amazônica, desde mamíferos, peixes, aves e anfíbios. Aqui eu coloquei alguns exemplos: a jaguatirica, o peixe-boi. Vamos voltar aqui. O peixe-boi, o pirarucu e a arara vermelha. E são exemplos de animais em extinção no bioma da floresta amazônica. Esse foi um apanhado, uma breve explicação sobre a floresta amazônica.
Bom, aqui vamos falar sobre o Cerrado, então. O Cerrado, ele se encontra numa área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. A sua área territorial no Brasil, né, no Brasil, é lógico, né, no território nacional, ele se encontra em 22% dessa área no Brasil. Toda essa área verde aqui do Cerrado representa 22% do total do território nacional. Encontra-se entre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, São Paulo, Distrito Federal, Roraima e Amazonas. Bom, a região ela apresenta variações com muita chuva e muita seca. Suas principais vegetações contêm aspectos ressecado e espinhoso, né? Isso é uma adaptação aí da vegetação por causa desse clima muito seco e chuvoso. Tem essas variações, né? E é considerado como um hotspot mundial da biodiversidade. E o Cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas. A temperatura é bastante estável. Em maior parte do ano, a temperatura é de aproximadamente 24 graus. Entretanto, quando chega a primavera e o verão, o clima esquenta ultrapassando os 40 graus e no inverno chega em torno de 12 graus. Então, esse é o clima predominante aí no Cerrado. A precipitação de chuvas também varia de 800 a 1.600 milímetros por ano. O relevo do Cerrado é em geral bastante plano ou suavemente ondulado, restando-se por imensos planaltos ou chapadões, como podemos ver aqui na imagem. Um pouco ondulado, né, suavemente ondulado, mas ali se encontram alguns planaltos e chapadões. Quanto à hidrografia, ela se encontra nascentes de 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que é a bacia amazônica, Amazônia Tocantins, o São Francisco e a Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece sua biodiversidade. O Cerrado é ainda a grande caixa d'água brasileira. É do Planalto Central que se alimentam bacias hidrográficas que correm tanto para o sul, para o norte, para o oeste e para o leste do país. A vegetação no Cerrado ela é muito rica e variada. Uma grande área chamada Chapada é coberta por vegetações com características singulares, como pequenos arbustos retorcidos e a grama verde. Aqui, só que na época de seca, né? E com presença de galhos secos e muitas flores diferenciadas. A capacidade que a vegetação tem em se adequar ao clima do Cerrado é uma de suas características mais importantes, pois a vegetação em determinada época do ano se dá por eliminada por completa, porém com a chegada das chuvas, elas renascem e assim voltam ao seu ciclo natural. Pequenos arbustos retorcidos e flores diferenciadas são uma das características aqui da vegetação. Do ponto de vista da biodiversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas, já catalogadas. Existe uma grande diversidade de hábitats que determina uma notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna, que compreende cerca de 837 espécies. Os números de peixes, cerca de 1.200 espécies catalogadas,
180 espécies de répteis e 150 de anfíbios. E o cerrado ainda é refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins dos trópicos. No cerrado também encontram-se espécies endêmicas e o número de animais endêmicos no bioma é grande, totalizando 3% das aves, 11% dos mamíferos, 20% dos répteis e 30% dos anfíbios. No cerrado também encontram-se animais em extinções. De acordo com o levantamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, são mais de 130 espécies ameaçadas de extinção. No cerrado, entre anfíbios, aves, invertebrados, peixes e répteis. Aqui a gente tem a onça pintada, o tatu canastra e o lobo-guará. Esses são alguns dos exemplos de animais em extinções nesse bioma. Então vamos aqui para a floresta atlântica, nosso próximo bioma aqui. Ele já foi grande, a floresta costeira, com uma extensão do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Em alguns lugares adentrava o continente, como no Paraná, onde ocupava 98% do território paranaense. Hoje é o mais devastado de nossos biomas e restam aproximadamente 7% de sua cobertura vegetal. Aqui, como vocês podem ver, a Mata Atlântica, cerca do ano de 1500, e hoje aqui um dado a partir de 2007. São apenas manchas, pequenas manchas que restou da floresta atlântica devido à grande desmatação, ação antrópica, depois que os colonizadores chegaram com a plantação da cana-de-açúcar. A Mata Atlântica foi aqui devastada e hoje encontra-se aí em aproximadamente 7% só da sua cobertura vegetal. Estendia-se aproximadamente 17 estados. Bom, a floresta atlântica ainda é o conjunto de formações florestais fechada e densa, e é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. Essas principais características aí da Mata Atlântica. O clima predominante nas regiões de Mata Atlântica é o tropical, úmido, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes, sem apresentação de períodos de estiagem. Além disso, possui aspectos particulares, como vegetação típica de ambiente úmido. É constantemente verde, grande proximidade entre as árvores densas. Quanto ao relevo, o relevo ele se apresenta ondulado e montanhoso. Temos exemplos como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. A hidrografia, a Mata Atlântica compreende o domínio de 8 bacias, sendo que 7 delas pertencem às 9 maiores bacias hidrográficas brasileiras. Neles estão os mananciais que abastecem de água 70% da população brasileira, Dessas 8 bacias que eu falei, bacias hidrográficas existentes na mata, podemos destacar aí o Paraná. Vamos voltar aqui. O Paraná, Uruguai, Atlântica Sul, São Francisco e o Parnaíba, Essas são algumas dessas 8 bacias da hidrografia da Mata Atlântica. Quanto à vegetação, a principal característica da vegetação da Mata Atlântica
são as plantas, que resumem espécies vegetais, como o estrato superior, composto por árvores adultas e altas. O estrato interior possui arbustos que se desenvolvem com pouca luminosidade. E o outro é o estrato herbáceo, que é composto por espécies vegetais de pequeno porte. São as três principais características da vegetação da Mata Atlântica. Estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000 espécies de vegetais, cerca de 35% das espécies existentes no Brasil, incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, mamíferos têm cerca de 270 espécies e peixes 350. Na região, existem diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Aqui temos esses exemplos de duas aves, que é o limpa-folha do Nordeste. Esse aqui é o limpa-folha do Nordeste e o pintor verdadeiro. São exemplos de duas aves endêmicas desse bioma. E o macaco prego galego, né? Esse primata aqui, endêmico da região da Mata Atlântica. Bom, pessoal, agora vamos... sobre a extinção, temos diversas espécies também ameaçadas de extinção. Essa aqui é a araraúna. Ela já se encontra em extinção. Tô voltando aqui. Bom, pessoal, agora vamos abordar o bioma Pantanal. E tem uma área aproximadamente aí de 150.000 km². A sua área total no território brasileiro é cerca de 1,76%. Ela é bem pequena em relação aqui ao que vimos da floresta amazônica, da Mata Atlântica. Bom, o Pantanal é a maior planície inundável do mundo e apresenta uma das maiores concentrações de vida silvestre na Terra, situada no coração da América do Sul. O Pantanal ele se estende pelo Brasil, Bolívia, Paraguai, com uma área total, de 150.000 km². Ele ainda sofre influência direta de três importantes biomas brasileiros, que é a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica. E além disso, ainda sofre influência do bioma Chaco, nome dado ao Pantanal localizado no norte do Paraguai e ao leste da Bolívia. Aqui ele é a maior planície inundável, considerado um mosaico de biodiversidade, sofrendo aí influência desses três biomas, a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, e além do Chaco, que é o Pantanal do Paraguai e da Bolívia. O clima, ele é quente e úmido no verão, e as temperaturas em média de 32 graus. O inverno, ele é frio e seco, com temperaturas médias aí de 21 graus. E o Pantanal ainda é caracterizado pela essa alternância entre períodos de muita chuva, que acontece no período aí de outubro a março, e o período de seca nos meses de abril a setembro. Aqui podemos ilustrar essa figura aqui, essa imagem na época de seca, e essa aqui é uma área rural na época da cheia aqui inundada. A região, ela possui um relevo plano, levemente ondulado, com alguns raros morros isolados e com muitas depressões rasas. As altitudes não ultrapassam 200 metros acima do nível do mar, e a declividade é quase nula. Essa é a característica do relevo. Ela é mais plana, é uma planície
inundável. Aqui é a bacia do Rio Paraguai, a hidrografia, né? A principal bacia hidrográfica do Pantanal brasileiro é a bacia do Rio Paraguai e os seus afluentes. O Rio Paraguai ele ainda nasce no município do Alto Paraguai e percorre uma extensão de cerca de aproximadamente 2.700 quilômetros, cortados por rios e riachos, mantendo o ciclo das águas e estabelecendo a vida dos seres humanos, animais, silvestres e plantas. Esse ciclo da água, né, a bacia hidrográfica, é muito importante para a região, né? Não só para a região, mas para o planeta. O bioma ainda abriga um número significante de espécies catalogadas. São cerca de 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 de répteis, são aproximadamente 463 espécies de aves, mamíferos aí representam um número de 132 espécies, sendo 2 endêmicas. Ainda apesar da grande biodiversidade, o número de espécies endêmicas é baixo, sendo que a maior parte do endemismo ocorre no grupo de peixes, no qual já foram identificadas cerca de 15 espécies endêmicas. Animais em extinção, existem muitos animais no Pantanal que estão em extinção. Alguns deles são o cervo do Pantanal, a onça pintada, a onça parda e a arara azul. Aqui ilustramos a arara azul como exemplo, né? Mas lembrando que existem centenas de animais aí nesse bioma em extinção. Beleza, galera? Vamos aqui abordar a caatinga, o bioma caatinga. Ela ocupa uma área aproximadamente entre 800 mil e 900 mil quilômetros quadrados e corresponde a cerca de 11% do território nacional. A caatinga é uma formação vegetal que podemos encontrar na região do semiárido nordestino, né? Ela está presente também nas regiões do extremo norte de Minas Gerais e sul dos estados do Maranhão e Piauí. Aqui podemos ver a caatinga nesses estados. E ela ainda é típica de baixo índice de chuvas e presença de solo muito seco. O clima da caatinga ele é tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 graus, né? Pode chegar aí até 32 graus. E por chuvas escassas e irregulares, com longos períodos de seca. O relevo da caatinga ele apresenta duas formações dominantes, os planaltos e as grandes depressões, formadas de fragmentos de rochas. Aqui podemos ilustrar essa imagem com a formação dominante, né? Que é os planaltos, né? Pequenos planaltos e as grandes depressões. A hidrografia do bioma ela ainda é fortemente influenciada pelo clima, né? O clima ele influencia diretamente a disponibilidade hídrica da região. Esse tipo climático ele é marcado por baixa umidade e irregularidade de chuvas, com longos períodos de escassez de água, que podem chegar a 8 ou 9 meses, né, nessa escassez pluviométrica. Essa característica hídrica influencia os rios em sua maioria intermitentes que secam em algumas épocas, né, e desenham um ambiente de uma forma bastante particular, apesar dos rios que nascem na caatinga, né, apesar de se secarem na maior parte do ano, um dos mais importantes do Brasil é o Rio São Francisco,
que tem aí 80% das suas águas situadas na região. E outro importante rio também que tem, né, na região da Caatinga é o rio Perene, que corta a área, é o Parnaíba, né? Esse rio Perene é o Parnaíba que corta essa área. Mas o principal rio é o São Francisco. Quanto à vegetação, ela é formada basicamente por plantas xerófilas, ou seja, adaptadas às condições de aridez, encontrado no semiárido nordestino. Elas podem, essa vegetação, ela tem adaptação de armazenar água devido à escassez, né? Essas condições áridas dessa vegetação. Quanto à fauna e à flora do cerrado, a gente pode dizer aí que tem mais estimadamente 930 espécies de vegetais que ocupam os solos da Caatinga, dos quais 318 são endêmicas, sendo as bromélias e os cactos as principais famílias de plantas da região. As singularidades da Caatinga ainda resultam em uma fauna diversa, composta por mais de 800 espécies de animais, e já foram registradas cerca de 148 espécies de mamíferos, 510 espécies de aves, répteis aí representam 154 espécies, e anfíbios, e 240 de espécies de peixes. Este é o habitat do preá, da asa branca e do tamanduá mirim. São alguns exemplos dessa fauna. Quanto às espécies endêmicas, existe cerca de 327 espécies de animais endêmicos, exclusivos da Caatinga, né? São típicos da área 13 espécies de mamíferos, 23 de lagartos, em torno de 20 peixes, 15 aves, e entre as plantas há aproximadamente 323 espécies endêmicas. Aqui podemos destacar o xique-xique, o mandacaru e a palma. Infelizmente, como todos os biomas, também encontra animais ameaçados de extinção. Aqui dados do Instituto Chico Mendes, né, apontam que existe mais ou menos cerca de 60 espécies em extinção na Caatinga. Aqui trouxemos um exemplo, o tatu-bola. Vamos então abordar o último bioma brasileiro, que é o Campos Sulinos, que aí tem uma área original no Brasil, que era aproximadamente 176 mil quilômetros quadrados. E é o bioma do país que ocupa o território em apenas um estado, que é aqui o Rio Grande do Sul. E 60% da vegetação nativa, infelizmente, foi devastada. Aqui temos uma imagem ilustrando aí esse bioma, os pampas. O clima, ele predomina de invernos rigorosos, podendo haver neve e geadas. Tem temperaturas muito negativas. Já o verão com altas temperaturas, próxima aos 35 graus, né? Esses são os extremos aí desse clima. Aqui no inverno e aqui o verão. Podemos gear no inverno e encontrar altas temperaturas no verão. Quanto à vegetação, ela possui áreas altas com vegetação diversificada e densa, né? Ela encontra encostas e planaltos com vegetação arbustiva e arbórea. E ainda tem a área litorânea, que é a presença de banhados e alagadiços, com presença aí de juncos, gravatás e aguapés.
A hidrografia, ela possui 3 bacias hidrográficas, que é a bacia do Uruguai, a bacia da Guaíba e a litorânea. Essas são as 3 bacias hidrográficas do bioma Campos Sulinos. O bioma dos Pampas, ele apresenta algumas espécies endêmicas de mamíferos, 11 espécies endêmicas de mamíferos, 22 de aves e pelo menos uma de peixe, que é o cará. Aqui trouxemos um exemplar da fauna ali predominante, né, que é a ema e o cabriúva. Temos também a araraquara, né, presente ali no Campos Sulinos. Quanto a espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, existem aproximadamente 607 espécies em extinção e outras 36 ameaçadas. Aqui como exemplo temos o gato dos pampas, um animal que encontra-se em extinção. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Abordamos aí os principais biomas, né, do Brasil, do território brasileiro, né, abordando o relevo, o clima, a vegetação, a fauna, a flora e alguns animais em extinção. Espero que tenham gostado. Obrigado.